Olá, boa tarde, gente, ou boa noite, né? Dependendo da turma. Então, eu vou iniciar esse capítulo novo dentro da disciplina de análise química instrumental. E trata-se de uma técnica, né? Talvez aí uma das mais utilizadas, né, dentro do laboratório, na parte instrumental, porque ela é uma técnica, primeira coisa, né, que a gente vai ter que observar, né, que ela é um pouquinho diferente das demais, né, porque ela tem uma característica que para nós, em termos de análise, é muito importante, que é a característica da separação, né. Então, a gente vai iniciar hoje com uma introdução, né, à cromatografia. Então, a gente vai entender o que é a cromatografia, né, as principais técnicas clássicas de cromatografia, para ter um embasamento para a gente poder discutir no futuro as duas principais técnicas, que é a de cromatografia gasosa e a de cromatografia líquida de alta eficiência, o famoso HPLC. Então, a gente vai começar hoje, né? E aí tem mais duas aulas depois para poder discutir as técnicas efetivamente instrumentais. Hoje a ideia é a gente ter uma noção do que é cromatografia, porque daí fica mais fácil discutir as duas técnicas instrumentais, tudo bem? Então deixa eu só colocar o laser, pronto. Então, gente, a primeira coisa é entender, né, o que é a cromatografia, e para isso a gente vai relembrar, né, isso é extremamente importante, qual foi o contexto histórico, né, do surgimento da cromatografia. Em termos de registro, o que se sabe, né, é que o primeiro registro, de fato, né, de uma técnica cromatográfica aconteceu em 1903, com o botânico russo Mikhail Sevenovich Twitch. Uh, então, ele fez um experimento, né, onde ele queria verificar se aquela solução, aquele extrato verde que a gente costuma obter de uma planta, ele continha um único tipo de estrutura, um único tipo de molécula, ou se na verdade aquilo era uma mistura, né, de vários compostos, e essa mistura tinha essa característica esverdeada, né? Então, o que ele pensou? Ele montou o que a gente chama hoje, né, de coluna cromatográfica. Ela se assemelha a uma bureta, né, com a diferença que não há necessidade de graduação. Antes da torneirinha, ele tem uma placa, né, porosa, porque a ideia é que dentro desse tubo ele acabou preenchendo com carbonato de cálcio, né? Então ele preencheu toda a coluna com carbonato de cálcio. E aí o que ele pensou? Se o meu extrato tiver compostos diferentes, ao invés de um único composto, quando eu jogar o meu extrato, né, dentro dessa coluna e fazer o meu extrato percorrer essa coluna, o que vai acontecer? Essa coluna está cheia de carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é uma espécie que tem uma característica de maior afinidade com espécies polares, né? Então, o que vai acontecer? O que ele imaginou? Que as moléculas, se fosse uma mistura, as moléculas que tivessem uma afinidade com a coluna, ou seja, uma afinidade pelo carbonato, elas iam ficar, enquanto o meu extrato está passando pela coluna, né, percolando a minha coluna, o que vai acontecer? Aquelas moléculas que tiverem uma maior afinidade pelo carbonato de cálcio, elas vão ficar mais tempo retidas nessa coluna. Ao passo que as moléculas que são mais apolares, conforme o extrato for percorrendo essa coluna,
essas moléculas vão acompanhar esse extrato, porque elas não têm afinidade, né, pelo carbonato de cálcio. E aí, a sacada dele foi tão boa que ele percebeu depois de um tempo, né, que ele fez passar a amostra por essa coluna, ele notou que nessa coluna, não sei se vocês lembram, o carbonato de cálcio ele é branco. Então ele notou que nessa coluna havia algumas faixas coloridas, né? E aí, qual a conclusão que ele chegou? Que, primeiro, o extrato dele, na verdade, é uma mistura de várias espécies. Segundo, que existem espécies de maior polaridade e menor polaridade. Como que ele sabe disso? As espécies que ficaram aqui no topo da coluna significa que imediatamente, assim que elas entraram em contato com o carbonato, elas acabaram ficando mais tempo retida nela. Então, ela acabou ficando no topo da coluna. Significa que essas espécies são muito polares. Ao passo que as espécies que estavam se aproximando já do final da coluna, significa que elas não têm uma boa afinidade pelo carbonato. Portanto, ela tem maior afinidade pelo extrato, né, pelo solvente do extrato. Por isso que ela percorreu junto com o extrato. E o extrato que foi usado nessa técnica é o éter de petróleo. O éter de petróleo, gente, é um composto extremamente apolar, né? Então, isso foi o que ele percebeu, né? E aí, o que que acontece? A partir desse trabalho é que se começa a discutir, né, dentro do meio científico. No fundo, assim, já existiam alguns trabalhos, mas nenhum registrado, publicado. Então, a primeira publicação efetiva, né, de um trabalho de cromatografia, envolvendo a cromatografia, acabou sendo do Mikhail. Então, gente, a partir desses dados que ele coletou, o que passou a se definir a cromatografia a partir de 1906? A cromatografia, ela passa a ser definida como um método físico-químico de separação. Então, olha só que interessante. Tudo isso que a gente discutiu aqui, no fundo, foi para resolver um problema. Qual o problema? Saber se o que ele tinha era uma substância pura ou se era uma mistura, né? Mediante esse problema, o que que a gente precisa fazer no laboratório? Utilizar as técnicas de separação. Então, o princípio que ele usou, né, para fazer a separação foi uma técnica nova que, a partir de 1906, passa a receber o nome de cromatografia, né? E isso é muito interessante, porque se vocês lembrarem de tudo que vocês viram dentro do curso, né? Então, dentro de ou tópicos de química experimental, ou boas práticas de laboratório, aquela questão das técnicas de separação, né? Então, a gente tem diversas técnicas de separação. E uma delas é a cromatografia. Por que que não se fala na cromatografia logo de início? Porque, no fundo, a cromatografia acabou sendo utilizada, né, para um aprimoramento de técnicas instrumentais. Então, o que que se fez? Pegou a cromatografia e colocou isso acoplado a um detector. E aí, a partir desse momento, você passa a ter um instrumento, um cromatográfico. Nossa, gente, estou comendo as palavras. Um cromatógrafo, tá? E, gente, embora a gente tenha essas técnicas, né, instrumentais, existem as clássicas também, mas o que acaba sendo assim muito utilizado mesmo acabam sendo os equipamentos. Então, a cromatografia é um método de separação, tá? Isso tem que estar claro para vocês. Cuidado, é diferente de você falar assim, ah, mas e o HPLC? Não, o HPLC já é uma técnica de separação e análise. Então, por isso que ele tem um outro nome, que é a cromatografia líquida de alta eficiência. Mas o termo cromatografia é para caracterizar uma separação. E isso, gente, tem que estar claro para vocês, tudo bem? Porque no fundo, ela não é um método de análise, ela é um método de separação. A análise é quando eu vou lá no equipamento e acoplo um detector.
onde eu vou colocar esse detector? Na saída da coluna, que é para saber os compostos que estão saindo já separados. Então, a partir daí você tem análise, mas enquanto cromatografia, ela é só separação. Como a gente vai definir, identificar as espécies, aí vem uma segunda parte, que a gente vai discutir melhor nas aulas de CG e HPLC. Tudo bem? Bom, deixa eu só beber água. Então, gente, essa técnica, ela se fundamenta na migração diferencial dos componentes de uma mistura, né? Então, óbvio, eu quero fazer uma separação que ocorre devido a diferentes interações entre duas fases immiscíveis, a fase móvel e a fase estacionária. Gente, os dois termos que definem a cromatografia são esses: fase móvel e fase estacionária. Para a maioria das técnicas cromatográficas, elas só existem se você tiver esses dois componentes, uma fase móvel e uma fase estacionária. Se a gente pegar aqui o experimento do Mikhail, a fase móvel dele, o que significa a fase móvel, gente? Móvel é a fase que se movimenta no sistema. Então, a fase móvel aqui nada mais é do que o meu solvente, no caso, o éter de petróleo, né? Então, normalmente, a minha fase móvel é o solvente que eu utilizei para fazer o meu extrato, ou a abertura da minha amostra, tá? E quem é a fase estacionária? Olha só o termo, fase estacionária, ou seja, é a parte da cromatografia que fica parada. Nesse caso, a fase estacionária é o carbonato de cálcio, né? Obviamente, ele está na forma de pó, que é para permitir que esse solvente consiga percorrer, ou melhor termo, né, que se usa na cromatografia, percolar, né, essa coluna, tudo bem? Então, gente, nós precisamos desses dois atores, fase móvel, fase estacionária. A fase móvel é a parte da cromatografia que se move no sistema, e a fase estacionária é a fase que fica parada, tudo bem? Então, não tem muito segredo no termo fase móvel e fase estacionária, tá certo? E o termo, né, cromatografia, ela vem do o croma, né, de cor, e o graph de escrever. Isso vem do grego, né? Então, por que isso? Porque no início a gente só percebia que havia essa separação por conta das diferentes cores que as espécies separadas continham. Então dava para saber. No entanto, vocês vão perceber ao longo desse capítulo de cromatografia que a maioria das espécies que são separadas não tem cor. Então, a forma como a gente identifica essa separação vai se dar por outras técnicas, tá? Que a gente vai discutir melhor em HPLC e CG. Então, o que vai acontecer, né, no processo cromatográfico? A gente vai ter uma fase estacionária, né? E a gente vai ter os nossos analitos numa fase móvel. Essa fase móvel ela vai começar a percorrer por entre as partículas da fase estacionária e conforme vai acontecendo essa eluição, olha o termo que eu usei agora, eluição. Então, vocês não vão ficar falando assim, a fase móvel passou pela fase... Não, a fase móvel eluiu pela fase estacionária, é o termo que a gente usa dentro da cromatografia, tá? Então, à medida que a nossa amostra vai eluindo pela fase estacionária, a gente percebe uma separação dos componentes. Por quê? Porque alguns componentes, como o caso aqui da bolinha, tem uma maior afinidade pela fase móvel, portanto, ela acompanha a fase móvel, ao passo que os quadradinhos têm uma melhor afinidade pela fase estacionária. Então, ela tende a ficar mais tempo nessa coluna porque a afinidade pela fase estacionária é maior. Depois de um certo tempo, a gente nota que ocorre uma separação mais efetiva dos dois componentes.
Ou seja, eu consegui separar só as bolinhas aqui e depois só os quadradinhos. E a gente sabe o quanto isso é importante num processo posterior de identificação e quantificação dessas espécies, né? Então, eu primeiro separo para depois ir para uma parte, né, de quantificação. E quais são, né, os mecanismos, né, de separação? A gente tem basicamente dois mecanismos que vão funcionar aí para a maioria das técnicas cromatográficas. Existem outras que eu não vou, né, abordar agora, porque elas são mais específicas, né? Então, para determinados segmentos industriais e de pesquisa. Então, eu vou focar naquele que vai aparecer aí na maioria das técnicas cromatográficas, que são dois. O primeiro deles é o processo de adsorção, né? Então, olha só, eu coloquei até o D maiúsculo aqui, não foi à toa. Eu coloquei o D maiúsculo, por quê? Porque ele vai representar a diferença de adsorção para absorção, né? Então, dentro da adsorção, a gente vai ter uma interação, né, do nosso analito de forma superficial na nossa fase estacionária, né? Então, a nossa fase estacionária, ela vai ter algumas espécies, né, específicas. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma fase estacionária que tem um monte de hidroxila na superfície. Isso vai dar uma característica mais polar para ela, né? Mas a gente pode também trocar esses grupos, né? Por exemplo, por grupos metila, para deixar a característica da coluna mais apolar, né? Então, existem diversos tipos, né, de materiais que são usados na fase estacionária. Dependendo desse tipo, é que a gente vai definir a forma como essa cromatografia vai se dar. E na adsorção, o que a gente tem é uma interação, pode ser por ligações de hidrogênio, interação eletrostática, forças de Van der Waals. Então, o que a gente vai ter é uma interação superficial, né? Esse processo a gente chama de adsorção, né? Na adsorção, a gente pode ter uma fase móvel líquida ou gasosa, tá? A gente vai falar melhor mais nas aulas posteriores. E a fase estacionária, ela vai ser sólida e a gente pode ter nessa fase estacionária grupos, né, funcionais que vão definir a polaridade dessa coluna. Então, eu vou ter desde uma coluna com uma característica mais polar até colunas com características mais apolares. E isso vai depender do tipo de amostra que eu tenho e de que forma eu vou querer fazer essa separação, tá? Então, basicamente, é assim que funcionam os processos de adsorção. Na absorção, aí eu tenho o segundo caso, absorção, partição. Então, gente, essa técnica, né, de absorção, partição, eu vou ter o analito, né, especificamente, dissolvendo, ou seja, entrando de fato na fase estacionária. Então, eu posso ter, por exemplo, uma fase estacionária sólida, que vai ter na sua superfície um líquido, tá? E aí o que, que vai acontecer? A espécie, conforme for passando nesse sistema, ela entra em contato com esse líquido e ela não só interage superficialmente, ela tende a dissolver nessa espécie, né? E quando eu falo que ele dissolve nessa espécie, é porque ela tem uma boa interação dentro desse meio, né? E isso é o que a gente chama de absorção-partição. Então, a espécie ela vai entrar naquele meio. E quando a gente fala em entrar nesse meio, a gente está falando dele se dissolver naquele meio, tá? E a gente pode ter a fase móvel líquida, é o mais comum, né? Para ter esse mecanismo, a fase móvel ideal que seja líquida, e a fase estacionária líquida também, tá? Acontece na maior parte das vezes líquida, mas aqui eu preciso corrigir porque também é possível na cromatografia gasosa, tá? O processo de partição ele é intrafacial e a volta de cada componente
para a fase móvel vai depender da sua solubilidade, né? Então, tudo que acontece nesse processo de absorção, partição, depende da solubilidade do analito nessa fase estacionária, tá bom? Então, gente, essas são as duas principais formas de separação. E a gente pode representar, né, de forma um pouco mais divertida dessa forma, né? A absorção ou partição é o analito que entra na fase estacionária e a dissorção é o contato, a interação superficial entre o analito e a fase estacionária, tudo bem? Então, essa é a diferença entre as duas técnicas, né? O AB de absorção, o AD de adsorção. E dentro das técnicas cromatográficas, como que a gente separa, né, os diferentes grupos da cromatografia? A gente separa em dois grupos primordiais, né, a cromatografia planar e a cromatografia em coluna. Dentro da planar, nós temos a cromatografia em papel, a cromatografia em camada delgada e também a cromatografia por centrífuga, né, que dá para fazer também. A gente vai discutir as duas principais, que é papel e cromatografia de camada delgada, e a gente tem também as de coluna. As de coluna, a gente tem a cromatografia gasosa e a cromatografia líquida. Dentro da gasosa, a gente tem a CGA, que é a cromatografia gasosa de alta resolução, e a cromatografia gasosa clássica. A líquida, a gente tem a CLC, que é a cromatografia líquida clássica, e a Klein, que é a cromatografia líquida de alta eficiência. Tudo bem? Então, são esses os grupos, né, que a gente tem. A gente vai discutir também todas essas técnicas mais para frente. Agora, uma das cromatografias mais simples, né, que a gente tem é a cromatografia em papel, né? Ela é mais simples, é aquela que dá para fazer o pessoal do ensino fundamental, para mostrar para ele a questão de substância pura e mistura, e dá para fazer sem ter, assim, um laboratório para isso efetivamente, tá? A cromatografia em papel é uma técnica de partição, né, que a gente chama líquido-líquido, né? O que significa? Significa que a fase móvel é líquida e que a fase estacionária é líquida, tá? Então, a gente vai ter uma fase estacionária líquida, que vai ser o papel. Aí você fala assim, como assim o papel? Gente, o papel, na verdade, ele é o suporte para diversas moléculas de água que estão presentes na celulose, e são essas moléculas de água que são, de fato, a fase estacionária. E por isso que a gente diz que é uma partição líquido-líquido, tá? O papel, ele só funciona como suporte, né, para essas moléculas. Mas quem vai ter a interação com o analito são as moléculas de água, né? Obviamente, a gente vai ter a fase móvel, um líquido também. Como que a gente faz normalmente, né? A gente faz um papel em retângulo, a gente coloca a marcação de uma caneta, por exemplo, que vai ser, no caso, a tinta da amostra, a tinta vai ser a amostra, e aí a gente prepara um becker com um pouco de uma solução com álcool, por exemplo, ou álcool e acetona. A gente vai pegar esse papel e vai colocar ele dessa forma dentro do becker, de tal modo que o líquido não atinja o ponto que você marcou, tá? O que vai acontecer? Depois de um tempo, o álcool, ele vai, né, molhar esse papel e ele vai começar a migrar por esse papel. Então, o álcool, ele começa a subir. Vocês já devem ter percebido isso quando coloca qualquer tipo de papel numa, né? Por exemplo, papel higiênico. Se você pegar um pedacinho de papel higiênico e colocar na água, você vai perceber que a água começa a subir esse papel, né? Então, isso acontece por capilaridade. A água, isso acontece com a água, acontece com o álcool
tá? Então, o que vai acontecer é que o álcool começa a subir. Aí o álcool que está subindo que está no papel é que vai interagir com a nossa amostra. E aí esse álcool continua subindo, subindo, subindo. E aí no final do processo a gente vai ver algumas manchas nesse papel. O que significam essas manchas? Significa as espécies que eu separei de uma mistura que eu tinha inicialmente, né? Então, se a gente observar nesse papel aqui, a gente pode dizer que esses compostos mais amarelados, eles têm uma característica mais polar. Por quê? Porque como o nosso papel tem como fase estacionária a água, e a água é o composto aí que a gente tem de maior polaridade, essa espécie ela não migrou muito, então ela tem uma boa afinidade pela água. Já o azul, não. O azul tem uma característica mais apolar. Aí você fala assim, tá, mas ele é mais apolar, mas ele correu muito, correu, né, nesse papel, junto com o álcool, que é uma substância polar. Aí a gente tem que tomar aquele certo cuidado, né? Polaridade é sempre em razão de quem? Em função de quem? A água, se eu comparar com o álcool, é a mais polar, né? E o álcool, se eu comparar com a água, o álcool é mais apolar, porque o álcool tem aí os seus carbonos. Isso dá uma característica mais apolar para ela, em relação à água. Então, polaridade, gente, é sempre assim. Uma espécie é polar ou apolar em função de alguém. Então, se eu comparar o álcool com o clorofórmio, aí tudo bem. O álcool, ele é mais polar do que o clorofórmio, tá? Então, tudo isso tem que ser analisado sobre a perspectiva de uma comparação. Se eu pensar água e álcool, a água é mais polar, tudo bem? Então, o meu composto azulado, ele é mais apolar do que esse composto amarelado. E o vermelho é um intermediário. Percebam que essas regiões, elas ficam bem evidenciadas e, portanto, eu consegui fazer uma separação dessas espécies. E eu chego à conclusão de que eu tenho uma mistura e não uma substância pura. Tudo bem? E aí, aqui a gente tem um exemplo, né, mais bonitinho, né, de como que é feito esse processo. Então, a gente tem, né, coloca o papel, percebo que a amostra, ela parte sempre de um ponto acima da onde está o nível do nosso solvente. O ideal é ter uma tampa, porque não adianta nada o solvente ficar evaporando, né? E aí, depois de um tempo, a gente tem as marcas, né, com a nossa amostra, que a gente vai definir o tamanho, né, o quanto ela percorreu cada mancha em relação ao início. E a gente também sempre vai marcar o quê? O final do solvente, ou seja, até onde o solvente chegou. Lembrando que a gente nunca pode deixar o solvente chegar até o final do papel, porque senão a gente não vai ter como calcular depois alguns parâmetros importantes desse tipo de cromatografia que eu vou explicar. Então, gente, resumindo, né, a gente pode, né, preparar o papel, colocar as amostras e aí, né, deixa dentro de um frasco, um becker ou uma cuba de cromatografia de fato. Depois você fecha o sistema e deixa o solvente eluir pelo papel. O que vai acontecer? Depois de um tempo a gente abre o sistema, deixa evaporar todo o solvente, né? Para daí ver as marcas da nossa espécie, tá? E aí a gente tem agora, né? Esse foi o de papel, que é uma técnica mais simples, mas também é uma técnica mais limitada, porque ela depende muito somente do papel. Então, a sua fase estacionária ela vai ter uma característica única que é dependente do papel. Para isso, a gente resolveu utilizando a cromatografia em camada delgada, né? A cromatografia em camada delgada nada mais é do que uma plaquinha,
Normalmente é uma plaquinha de alumínio, pode ser uma plaquinha de alumínio ou vidro, e ela é totalmente recoberta por um material que vai ser a sua fase estacionária, tá? Dessa forma, a CCD, ela é uma técnica de adsorção líquido-sólido, ou seja, a fase móvel é líquida, a fase estacionária é um sólido, tá? Então, a diferença para de papel é que a gente vai trocar o papel aqui por uma plaquinha de CCD, ou seja, é uma placa metálica ou de vidro que é recoberto com um material que vai ser a fase estacionária, tudo bem? Mas o princípio é o mesmo. A gente vai fazer uma marcação para ver onde partiu a nossa amostra. A gente pode até fazer um comparativo, coloca uma amostra e coloca um padrão que a gente desconfia que tenha na nossa amostra. Aí a gente coloca a plaquinha na cuba cromatográfica, lembrando que o solvente não pode, né? O líquido em si não pode chegar na amostra. A gente tem que fazer esse líquido, na verdade, migrar pela placa. Quando ela migrar pela placa, eluir pela placa, a gente vai ver na amostra, olha só, 3 espécies, né? Então a nossa amostra era uma mistura. E o nosso padrão, percebam que ele tá, ó, ele percorreu, né, uma distância igual à distância desse composto que está na nossa amostra, tá? E isso é interessante porque daqui a gente pode tirar uma informação. A primeira é que ou essa espécie que está presente na nossa amostra é a mesma molécula que a gente usou no padrão, ou são moléculas com características muito parecidas, para elas terem uma altura assim tão próximas, tá? Então, percebam que a gente tem um dado interessante aqui, tudo bem? E para que a gente precisa, né, dessas informações da distância percorrida pelo solvente e o analito? Porque a partir desses dados, a gente vai poder calcular um parâmetro que é o chamado fator de retenção, que é o mais importante na CCD. Né? No fundo, a gente faz a CCD para obter o fator de retenção e poder ter uma noção de quem é a nossa espécie que está sendo separada, tudo bem? E o fator de retenção, ele nada mais é do que uma divisão, a razão entre a distância percorrida pela substância em questão e a distância percorrida pela fase móvel. Então, a gente precisa sempre ter dois dados. Primeiro, a distância que a minha espécie percorreu. Então, essa distância, como que eu vou medir? Eu vou medir normalmente em centímetros, do ponto onde a amostra saiu até onde apareceu a mancha. Tudo bem? Então, isso eu faço para um e depois eu faço para outra mancha, tá? Cada um vai ter um fator de retenção. E eu vou dividir esse valor em centímetros, também em centímetro, pelo valor que o solvente percorreu, arrastando a amostra até um determinado ponto. Então, lembra o que eu falei? A gente precisa, antes, quando a gente coloca o sistema para correr a cromatografia, a gente já tem que tirar antes do solvente chegar na extremidade superior da placa. Por quê? Se ela chegar na camada superior, você não sabe exatamente em que ponto, em que tempo isso aconteceu. Então você acabou de perder o controle do seu sistema cromatográfico. Por quê? Porque pode ser que o solvente chegou aqui no final e aí ficou um bom tempo com mais solvente percorrendo. Isso não vai nos dar um dado significativo. Então, o que a gente precisa para chegar no valor de RF? A gente precisa parar a cromatografia antes do solvente atingir essa parte superior, esse extremo superior da nossa placa. E aí a gente vai observar onde o solvente parou, dá para perceber uma mancha, né? E aí a gente vai fazer um traçado para marcar qual foi a linha de chegada da fase móvel. A partir desse dado, eu tenho como calcular
a distância percorrida pela fase móvel, que vai ser o ponto onde eu apliquei a amostra até o ponto onde a fase móvel chegou. Tudo bem? E aí, com esses dados, eu vou ter os valores de RF. Por que que são importantes esses valores de RF? Porque se você não tiver um padrão, o valor de RF ele pode ser usado para você poder descobrir quem é a sua espécie. Então, existem, né, livros que têm tabelado todos os valores de RF de todas as espécies já testadas para esse tipo de cromatografia, né? E você pode fazer esse comparativo, desde que a sua cromatografia ela tenha sido feita nas mesmas condições da qual o RF que você está utilizando foi feito. Então, por exemplo, lá no livro, né, no handbook, tá que o valor de RF foi feito com uma fase estacionária de óxido de alumínio e o solvente era uma mistura 1:1 de álcool e acetona. Então, que você vai fazer, a sua cromatografia que você vai fazer no laboratório tem que seguir as mesmas condições. Só assim você pode comparar os RFs. Porque se você fizer, por exemplo, com óxido de silício não é igual ao óxido de alumínio. Então, a interação que os dois óxidos vão ter com o analito não é a mesma. Então, os RFs vão ser diferentes. Então, se você vai usar o RF da literatura, você precisa certificar de que o seu teste em laboratório está seguindo as mesmas condições da sua referência, para aí sim você poder fazer esse comparativo efetivo. Tudo bem? E aí, não sei se vocês lembram que eu comentei, né? O termo cromatografia, ela vem, né, da questão das cores, né? Porque nas primeiras cromatografias existia essa variação de cor. No entanto, gente, a maioria das moléculas orgânicas não tem cor. Então, o que que vai acontecer? A gente vai precisar utilizar alternativas de fazer a revelação dessas plaquinhas de CCD. Então, a gente tem algumas alternativas. Então, por exemplo, a gente pode usar uma câmara de ultravioleta, porque boa parte das moléculas orgânicas fluorescem, né? Então, entra aquele conceito de fluorescência que a gente já discutiu. E aí, a gente pode usar isso também para cromatografia, ou a gente pode, né? Por exemplo, ao invés de usar uma câmara UV, a gente também consegue usar iodo, né? Por quê? O iodo, ele tende a se ligar a compostos insaturados e quando isso acontece, o produto dessa reação, ele é meio amarronzado. Então, a gente consegue ver marcas marrons dentro, né, na nossa plaquinha. E isso é bem interessante. É óbvio que eu só vou fazer isso para espécies que eu não vou reaproveitar. Aqui eu não tenho como reaproveitar isso aqui. Isso aqui é um teste que eu só vou observar e ele vai ser descartado. Então, com certeza, quando eu estou colocando iodo, eu estou mudando a estrutura dele, mas só nas insaturações. E isso me ajuda a fazer a identificação, né, dessas espécies. Tudo bem? Então, são algumas formas que a gente tem de fazer as revelações em CCD. E aí a gente, né, pode fazer um pequeno exercício agora, né, sobre a análise, né, das cromatografias em CCD. Então, a gente tem aqui uma amostra e a gente tem um padrão A e um padrão B, tudo bem? O legal da CCD é que a gente pode fazer numa mesma placa, já que essas placas não são baratas, a gente pode fazer vários testes, depende da distância que a gente tem. Só não pode deixar muito junto, né? Porque senão pode acontecer problemas na revelação da placa. Depois da eluição, o que que aconteceu? A gente nota, né, que a nossa amostra, que está nesse ponto aqui, ó, então aqui é a nossa amostra. Ela tem, nesse caminho que foi percorrido, 4 manchas, né? Uma mancha que não saiu do lugar
e outras 3 que apareceram em pontos distantes, né? Quais são as conclusões que eu posso tirar, então? Primeiro, que a minha amostra é uma mistura, né? Segundo, que a minha amostra verde, ela tem uma maior afinidade pela fase móvel, porque ela correu mais nesse sistema cromatográfico. E eu tenho espécies que não têm afinidade nenhuma pela fase móvel. Toda a afinidade dela é pela fase estacionária, porque ela nem se movimentou, tá? Segundo, pelos padrões, eu poderia dizer que a amostra vermelha, ela ou é a mesma espécie que a rosa, padrão rosa, ou ela tem as mesmas características que o padrão rosa. Por isso ficaram basicamente na mesma altura. E a minha amostra, ou meu padrão B, eu percebo que eu não tenho nada parecido com B na minha amostra. Nem a própria molécula, né? Nem uma espécie parecida. Ó. Nessa região não aparece nada. Ou seja, a minha amostra não tem espécies com polaridade parecida com a padrão B. Tudo bem? Então, essas são as conclusões que a gente pode tirar desse tipo de cromatografia, correto? E aí a gente pode fazer também, né, aproveitando a mesma placa, o que a gente chama de cromatografia bidimensional, né? Na cromatografia bidimensional, a gente pode aproveitar a mesma placa para fazer 2 separações. Então, a primeira, ó, a gente pega a nossa amostra e faz uma cromatografia nela numa placa única, e a gente coloca a amostra no canto inferior esquerdo, tá? Não uso o restante, vocês já vão entender por quê. E aí a gente coloca isso para correr uma cromatografia com um tipo de solvente ou uma mistura de solventes, tudo bem? E aí a gente vai ter a separação. Só que a gente não pode afirmar que cada uma dessas manchas é uma única molécula, né? Eu posso ter, na verdade, um grupo de moléculas que tem a mesma característica em termos de polaridade. Então, como que eu vou descobrir isso? A gente vai pegar essa placa aqui, né, e vai tombar ela nesse sentido. Então, o que que vai acontecer? Quando eu tombo ela nesse sentido, é como se eu tivesse uma outra placa e ela tem todo esse espaço aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso aqui, né, tombado dessa forma, e vai colocar para correr uma segunda cromatografia com outro solvente. Tudo bem? Quando eu fizer isso, o que que vai acontecer? A cromatografia agora corre para cima, então ela vai correr no sentido que estava vazio. Por isso que eu pedi para deixar esse lado vazio. E aí, o que que a gente nota? Que talvez só o ponto azul é que tem, de fato, uma única espécie. Por quê? Correu a cromatografia e não separou nada, né? Já o ponto verdinho aqui, ó, que ele estava isolado, quando eu fiz uma segunda cromatografia, que aconteceu? Eu percebi que ele separou em mais 3 espécies, ou seja, tinha uma mistura. E eu também percebo misturas nos outros pontos. E isso só foi possível, gente, porque eu mudei o segundo solvente. Não adianta nada eu usar o primeiro solvente, ele não vai ter nenhum tipo de separação, né? Até porque já fez, né, a cromatografia com esse solvente e já viu que ficou esses pontos. Então, para eu avaliar cada ponto agora, eu vou ter que tombar essa plaquinha para que eu possa colocar essa parte agora no segundo solvente e aí deixar a cromatografia acontecer. Tudo bem? Então é uma técnica bem interessante para você aproveitar melhor, né, os seus dados e a sua plaquinha de cromatografia de CCD. E quais são os tipos, né, de materiais que a gente usa normalmente na fase estacionária de CCD? A gente tem a sílica, a alumina, tá? Celulose, poliamida, são os mais usuais.
A sílica e a alumina normalmente precisam fazer ativação de 30 a 60 minutos, de 105 a 110 graus Celsius. Essa ativação, gente, é porque quando a placa é preparada, normalmente a gente pega o pó de sílica, mistura em etanol ou metanol e coloca na superfície da placa. E a gente precisa fazer isso secar, né? Esse processo, né, de secagem é o que a gente chama de ativação da placa, né? E aí, depois que ela estiver seca, ela vai formar uma película em cima do vidro ou da sua, da sua plaquinha metálica, e aí a gente vai poder utilizar ela para cromatografia. E a celulose polimida, a ativação é de 10 minutos a 105 graus, tudo bem? E aí a gente entra, né, depois de discutir as técnicas clássicas planares, a gente começa então a discutir a cromatografia líquida, só que agora a clássica. E esse tipo de cromatografia, na verdade, segue aquele conceito que foi discutido, né, com o experimento do Mikhail, onde se utiliza, né, como suporte da fase estacionária uma coluna cromatográfica, que é normalmente uma coluna de vidro, tudo bem? Que ela vai ter uma torneirinha para a gente conseguir deixar a fase móvel eluir, e uma placa porosa para quê? Para manter a fase estacionária presa na coluna, mas ao mesmo tempo permitir que o líquido que está eluindo por essa coluna consiga passar por todo o sistema, tá? Então, este é o princípio de uma cromatografia líquida clássica, né? É o uso dessa coluna para poder fazer a separação, né? A gente normalmente no final, quando termina de preparar a fase estacionária, a gente coloca, né, um algodão ou uma lã de vidro aqui em cima para deixar esse sistema compacto, né? E evitar que quando a gente for colocar o solvente, essas partículas fiquem, né, subindo na nossa coluna, tudo bem? E aí o princípio é o mesmo, né? Você vai ter, a gente vai colocar no topo da coluna a nossa amostra com a fase móvel, que é o solvente, e a gente vai ter ao longo do tempo uma separação acontecendo. E conforme essa separação vai acontecendo, olha só que interessante. A gente nesse sistema consegue recolher essas frações separadas. Então a gente separou primeiro, né, as partículas azuis, depois as vermelhas e depois as verdes. Pela sequência, a gente nota que as partículas azuis têm uma alta afinidade pela fase móvel. Por que que eu sei disso? Porque ela percorreu de forma mais acentuada com a fase móvel, ou seja, ela correu mais, né, na cromatografia, porque as interações dela com a fase estacionária são muito baixas, então não tinha por que ela ficar presa nesse sistema, ao passo que a vermelha é intermediária e a verde é a espécie que tem maior interação com a fase estacionária. Portanto, ela ficou mais tempo retida nessa coluna e saiu por último. Lembrando, gente, que depois que eu coloco o meu extrato com a minha amostra, para que essa cromatografia vá acontecendo, eu tenho que manter o fluxo de solvente. Então, depois que a gente coloca a amostra, a gente abre a torneirinha numa vazão adequada e deixa passar, e vai adicionando o próprio solvente para essa coluna nunca secar, tá? Porque essas colunas, elas não podem secar, elas têm que estar sempre encharcadas com a fase móvel. E aí, o que que a gente faz? A gente sempre mantém a adição do solvente depois que adiciona a amostra. Se eu deixar a coluna secar, qual que é o problema? O maior problema é a formação de bolhas depois, porque se eu deixar secar, vai entrar ar. E esse ar vai ficar entre as partículas. Ar, gente, significa que é um espaço que depois que eu colocar o líquido, não vai ser preenchido esse espaço. Ou seja, a interação que eu tenho da fase móvel pela fase estacionária vai ser menor.
E a gente tem que lembrar na cromatografia que uma cromatografia eficiente é uma cromatografia onde eu tenha um contato efetivo, né, entre a fase móvel e a fase estacionária, tá? Isso é extremamente importante, porque a gente tem que dar condições para o analito verificar com quem que ele quer ficar, se ele quer percorrer com a fase móvel, se ele quer ficar com a fase estacionária. Para isso, a gente tem que garantir que durante todo o percurso da cromatografia, a interação entre as duas fases seja efetiva. E mais uma coisa que é muito importante, a minha fase móvel, ela tem que ser immiscível, né, na minha fase, ou melhor, né, a minha fase estacionária, ela não pode ser solúvel na minha fase móvel. Então, por exemplo, eu não posso ter uma reação acontecendo entre a fase móvel e a fase estacionária, porque a ideia só de ter as duas juntas é para que a amostra tenha contato com as duas. Mas a fase móvel e a fase estacionária, elas não podem reagir, elas não podem ser miscíveis, elas não podem ser solúveis uma na outra. Então, por exemplo, se eu for fazer uma coluna de carbonato de cálcio, em hipótese alguma, eu posso adicionar ácido, porque eu sei que os ácidos dissolvem os carbonatos. Então não faz sentido. Se eu vou fazer uma coluna com sacarose, que é o açúcar, a minha fase móvel não pode ser água, porque eu sei que o açúcar dissolve em água, né? Então, isso também tem que ser avaliado na hora que você define quem vai ser a fase móvel e quem vai ser a fase estacionária, tá? Isso para qualquer sistema. Fase móvel não pode reagir com a fase estacionária. Fase estacionária não pode dissolver na fase móvel, tá? Se a fase estacionária for líquida, a fase móvel e a fase líquida não podem ser miscíveis, tá? Isso é muito importante, porque senão não adianta nada o processo que eu vou fazer, tudo bem? E aí, gente, agora é um exemplo de aplicação da cromatografia na nanotecnologia, né? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo bem interessante de como que a gente aplica a cromatografia em diversas áreas, e uma delas é a nanotecnologia. Então aqui, esse é um sistema que eu montei no final do meu doutorado, né? Porque eu tinha a seguinte situação, né? Eu tinha preparado uma suspensão, né, de cápsulas, né, de um polímero, e eu queria ter dentro dessas cápsulas um composto fluorescente que é a rodamina B, tá? Ou a rodamina 6G, desculpa. É que eu já trabalhei também com a B, mas no caso esse teste aqui foi com a 6G. E por que que eu queria essas partículas com rodamina dentro? Porque eu ia usar essas partículas como um marcador biológico, né? E aí elas, né, essas partículas, elas iriam se ligar a um determinado componente numa célula e eu ia conseguir enxergar isso por conta da fluorescência da rodamina B que está dentro dessas cápsulas, tá? Só que acontece, quando a gente vai preparar essa suspensão de nanopartículas, existe um problema. No final do preparo, a minha suspensão ela vai ter a cápsula com rodamina internalizada dentro dessa cápsula, mas também vai sobrar rodamina livre fora do meu sistema. E eu não queria isso. Por quê? Porque a rodamina ela interage muito bem com vários componentes da célula. Então eu não podia ter a rodamina livre, eu queria ter ela só dentro da minha cápsula para indicar onde a minha cápsula foi dentro da célula. Então, o meu problema é que agora eu tenho uma mistura de cápsulas com uma solução de rodamina e eu preciso separar. Aí o que, que eu tenho que pensar, né? Eu como analista, eu tenho que pensar nos processos de separação que eu tenho à disposição para fazer essa separação. Então, no caso de nanopartículas, né? Os processos de separação são bem complicados de você desenvolver, pelo menos as técnicas que a gente conhece, filtração, centrifugação, elas são inviáveis, né, na área de nanotecnologia, porque as partículas nano,
Elas são muito pequenas. Então, a gente não consegue separar por uma filtração convencional. Então, qual foi a alternativa? Usar uma coluna cromatográfica. E o interessante dessa coluna cromatográfica, perceba, ela foi feita numa seringa, né? Então, a gente fez algumas adaptações. Então, aqui dentro, a gente tem uma fase estacionária, que é um polímero. E o interessante desse polímero é que ele é um polímero que ele é todo... esqueci o termo. Ele é todo perfurado, ele é todo... esqueci o termo agora, gente. É, Ele é cheio de poros, né? Na verdade, cheio de. Ele é um material extremamente poroso. E aí o que que acontece? Como ele é poroso, eu consigo fazer com que esse sistema passe por essa coluna e as partículas, como elas são muito pequenas, elas conseguem passar facilmente por esses poros. Só que a rodamina 6G, a que está fora da cápsula, ela tem uma alta afinidade por esse polímero, porque esse polímero ele consegue, né, interagir de forma muito forte por interação eletrostática com a rodamina. E aí, quando eu jogo esse sistema aqui dentro, a rodamina que está livre, que está aqui por fora, ela fica presa no polímero. E as nanopartículas, né, elas conseguem atravessar esse polímero, porque ele é todo poroso, e eu separo aqui. Então, o que que eu tenho no final? Eu tenho uma suspensão com as minhas nanopartículas, com a rodamina 6G dentro delas. E por fora, eu não tenho mais nada de rodamina 6G. Por quê? Porque elas ficaram presas na parte superior da coluna. Então, gente, isso é bem interessante, porque eu utilizei uma técnica cromatográfica em coluna clássica para fazer separação de nanopartículas de moléculas livres de rodamina, né? Então, no final deu tudo certo, então consegui aplicar, né, essas partículas para o propósito que eu queria e basicamente uma separação feita por cromatografia, muito simples. Depois essa coluna é regenerada, tá? Então o que que significa regenerar? É tirar a rodamina que acabou ficando presa na nossa coluna. Isso, nesse caso específico, foi feito adicionando uma solução de cloreto de sódio 0,5 mol por litro. Isso quebra as interações eletrostáticas, né, da rodamina com polímero e a rodamina livre depois sai. Se eu quisesse usar essa rodamina para alguma outra aplicação, eu poderia. No caso, eu não precisava, então era descarte. Mas eu mantinha a coluna para ser usada quantas vezes eu quisesse. Então eu fazia uma separação, fazia lá uma suspensão num dia, um lote. Aí fazia separação na coluna. Daí eu regenerava a coluna para usar mais vezes, né? Então, além disso, a técnica cromatográfica, ela tem essa possibilidade. A coluna não vai ser usada uma vez só, eu vou poder usar ela várias vezes. Depende da forma como eu vou fazer essa regeneração, tudo bem? E aí, para finalizar, eu vou passar um vídeo, né, que tem um experimento feito tanto em placa quanto coluna, tá? Com materiais fluorescentes, né? Então, dá para fazer essa cromatografia em câmara de UV e dá para ver direitinho a separação acontecendo, tá?
Então é isso, gente, que eu queria discutir com vocês hoje. A gente então tem aí uma base agora para poder discutir nas próximas aulas as técnicas de cromatografia líquida de alta eficiência, o HPLC, e a gasosa, né? E para isso a gente precisava ter essa base do que é cromatografia. De qualquer forma, nas próximas aulas a gente vai rever alguns conceitos, né? Em todas elas, então em HPLC e CG, para ficar bem claro, né? Todos esses conceitos de cromatografia aí para vocês, tá bom? Agradeço, até mais.